Antes de começarmos esta mensagem repleta de amor e luz, te faço um convite do coração. Se essa reflexão tocar a tua alma, deixa teu comentário aqui embaixo. Quando você escreve uma palavra de fé, o YouTube entende que esta mensagem deve voar mais, que também precisam de consolo e esperança. Aproveita para se inscrever no canal Semeando Almas e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que uma nova mensagem chegar, ela encontrará o caminho até você. Cada curtida, cada inscrição, é uma chama acesa no grande templo do amor que estamos construindo juntos. E quando compartilhamos essa luz, o mundo espiritual sorri, porque mais uma alma foi alcançada pela vibração do bem. Então agora, respire com calma, deixe o barulho do mundo se afastar e permita que as palavras que virão envolvam o teu coração como um abraço de Deus. Seja bem-vindo ao canal Semeando Almas, onde cada palavra é uma prece e cada vídeo uma semente de paz plantada em teu espírito. Olá, alma querida. Que Jesus envolva tua caminhada em luz e que a serenidade dos céus abrace agora o teu lar. Hoje quero te convidar a mergulhar em uma pergunta que talvez nunca tenha ecoado tão fundo em ti, mas cuja resposta pode mudar o modo como enxerga a vida. Já pensou, entre tantas almas espalhadas pelo universo, por que justamente esse espírito veio a ti na forma de um filho? Nada disso é acaso, é escolha. E por trás dessa escolha há uma razão sagrada, antiga e profundamente espiritual. Nem todos os filhos nascem apenas do ventre. Muitos chegam primeiro ao coração, em compromissos silenciosos firmados antes da reencarnação. Há histórias de amor e reconciliação, tecidas com fios invisíveis pela mão divina. A maternidade e a paternidade, sob a luz do espiritismo, não são simples fatos da carne, mas pontes de aprendizado traçadas pelo próprio Deus para o progresso de duas almas que se reencontram. O filho que chega, o que permanece ou até aquele que parte cedo demais, todos carregam consigo uma missão. E você também tem a sua. Esses laços não são obra do acaso, mas de um propósito amoroso que ultrapassa a compreensão humana. Chico Xavier nos ensinava que, antes de renascer, o espírito observa os caminhos que o aguardam, ele escolhe, com ternura e coragem, os corações que farão parte de sua história. Muitos vêm para ensinar o amor que não pede nada em troca, outros retornam para reparar antigos desencontros. E há também aqueles que são velhos companheiros da eternidade, que voltam sob novo nome, novo rosto, mas com o mesmo afeto de sempre. Cada filho é uma mensagem viva confiada a ti pelo plano espiritual. Por isso, não creia que ele caiu em teus braços por sorte. Ele te escolheu. E nessa escolha há segredos belíssimos que Chico Xavier tanto soube revelar. Almas que se reencontram para crescer juntas. Se essas palavras tocarem teu coração, escreva em tua alma: eu fui escolhido. Porque, sim, a vida o escolheu para uma missão divina. Há um silêncio que apenas os pais compreendem. Um silêncio que nasce no instante em que os olhos da criança encontram os teus. Não é apenas o nascimento, é um reencontro. E lá no fundo do ser, algo sussurra: eu já te conheço. Mesmo sem lembrar, o espírito que hoje te chama de pai ou mãe já cruzou o teu caminho antes. A vida não junta ninguém por engano. Tudo é parte de um plano amorosamente preparado, ainda que teus olhos não vejam. Chico dizia que o espírito do filho, antes de descer à terra, contempla o lar que o acolherá. Sente as vibrações, observa os corações e então aceita o desafio da jornada, ou às vezes suplica por aquela oportunidade. Há filhos que vêm, unidos por laços de luz. Outros reencontram corações com quem tem débitos antigos. E é nesses reencontros difíceis que o amor precisa ser reaprendido. Às vezes, sob o mesmo teto, convivem almas que um dia se feriram, mas agora se reencontram para se perdoar. Não veja isso como castigo, é cura. A justiça divina não pune, educa. E não há lugar mais propício para aprender o amor do que o colo de uma mãe ou o abraço de um pai. Deus une os corações certos, mesmo que num primeiro olhar eles não se reconheçam. Quantas vezes um filho complicado é, na verdade, um espírito sofrido pedindo socorro por meio do comportamento? Quantas vezes o desafio da paternidade
É o instrumento perfeito para que uma alma aprenda a amar de verdade. Você aceitou essa missão sem saber, movido por um chamado antigo. Essa alma te escolheu porque sentiu tua força. Talvez, antes mesmo de nascer, ela tenha suplicado: deixa-me voltar como filho daquela mulher, daquele homem. O plano espiritual prepara tudo com ternura e precisão. Às vezes, um filho chega em meio à crise para ensinar resiliência. Outras vezes, parte cedo para ensinar fé e desapego. Mas sempre traz um propósito. Chico dizia que toda criança traz consigo uma carta invisível, escrita no espírito. Vim para te ajudar a crescer. Mesmo que isso se manifeste em desafios, alegrias, ausências ou lágrimas, minha missão é o amor. Há filhos que chegam como luz suave, outros como tempestades necessárias. Uns vêm para despertar o afeto, outros para curar o orgulho, e há os que vêm apenas para te olhar nos olhos por um breve tempo e partir, deixando a alma transformada. Quando um filho parte cedo demais, o coração se enche de perguntas. Mas Chico nos lembrava: há espíritos cuja missão é breve, como um cometa que atravessa o céu e muda para sempre quem o viu brilhar. Talvez, em outra vida, você tenha pedido a Deus a chance de ajudar aquele espírito. E Deus, em sua infinita bondade, te concedeu essa dádiva. Agora ele está contigo. E a missão começou. As missões espirituais não se cumprem na perfeição. Cumprem-se no amor. Nenhum pai ou mãe é impecável. Nenhum filho é sem falhas, mas há aprendizado em cada encontro. Mesmo nos erros, a alma se aperfeiçoa. Se teu filho é calmo e amoroso, talvez já tenha caminhado muito espiritualmente. Mas se é rebelde, difícil, frio, não o condene. Ele pode estar carregando séculos de dor para curar. E você é o solo escolhido para essa cura. Não se culpe por não saber tudo, por se cansar, por perder a paciência. Até Jesus se retirava para orar e recarregar-se de luz. Chico Xavier acolhia mães desesperadas e lhes dizia com serenidade: não desista. Esse espírito confia em você. Ele te escolheu porque sabia que, mesmo com suas limitações, seria seu porto de recomeço. Muitas vezes achamos que fracassamos como pais quando, na verdade, estamos exatamente cumprindo o que nos foi confiado. Ser pai ou mãe não é garantir sucesso. É garantir amor, mesmo quando tudo parece desabar. No plano espiritual, antes de nascer, o filho é preparado pelos mentores e, ao ver tua imagem, reconhece em ti um elo antigo. Às vezes chora de emoção antes mesmo de nascer, porque sabe que reencontrará o coração que o ama há séculos. Mesmo quando a vida na Terra se mostra difícil, o plano maior não abandona. Há sempre espíritos protetores cuidando de cada passo entre pais e filhos. E ainda que você se sinta perdido, lembre-se: Deus não une duas almas por engano. Se essa criança está em teus braços, é porque o céu confiou em ti. Há sabedorias escondidas na convivência, um olhar, um gesto, um silêncio. Tudo o que vivem juntos grava-se na alma, ecoando além do tempo. O filho, mesmo em sofrimento, nunca se desliga completamente de quem o acolheu na terra. O coração que gerou é também o coração que guia. Chico dizia que, muitas vezes, a dor é o que nos aproxima de Deus e não há dor mais profunda do que ver um filho padecendo, mas também não há oportunidade mais sagrada de demonstrar o amor que ultrapassa a forma. Há filhos que chegam pelo ventre e outros pelo afeto, mães de sangue e mães de alma, pais que não geraram, mas acolheram. E todos são, diante do plano espiritual, igualmente grandiosos. Se você é pai ou mãe adotivo, saiba, essa alma também te escolheu. Talvez já tenham sido irmãos, companheiros, pais e filhos em outras existências. Agora se reencontram sob novos papéis, mas com o mesmo amor. Os laços do espírito são mais fortes que os da carne. A matéria passa, o espírito permanece, e o amor verdadeiro se reconhece vida após vida. Quantas vezes você olha para seu filho e sente que há algo de antigo naquele olhar, como se ele carregasse uma sabedoria escondida, um segredo guardado nas entrelinhas da alma? Não se assuste, ele não é novo, ele é eterno, assim como você. Ambos são viajores da eternidade, com memórias adormecidas pela misericórdia divina.
porque se lembrássemos de tudo, talvez não tivéssemos coragem de recomeçar. E Deus, em sua bondade, nos concede o esquecimento temporário para que o amor possa ser reaprendido, passo a passo. Chico dizia: a vida é uma escola e os filhos, os professores mais exigentes. Eles nos ensinam paciência, perdão, renúncia e o amor que não exige retorno. Há mães que choram em silêncio, escondendo a dor sob o trabalho. Mas nenhuma lágrima derramada por um filho é ignorada pelo céu. O mundo espiritual recolhe essas lágrimas, transforma-as em sementes de luz, e um dia, aquele mesmo filho as devolve em forma de carinho, mesmo sem palavras. Mesmo os filhos que se afastam fisicamente continuam ligados energeticamente. O laço nunca se rompe. Muda apenas a forma de se expressar. Com prece, paciência e fé, os caminhos se reencontram. Os filhos crescem e partem, mas dentro do coração permanece o bebê que um dia segurou teu dedo. Isso não é apego, é memória espiritual de um pacto de amor. Há espíritos que vêm à Terra apenas para sentir o amor de uma mãe, e logo partem. E há pais que aceitam, mesmo sem entender, essa missão dolorosa e sublime. Amar é aceitar crescer, mesmo através da dor. O amor que vence o tempo quando a vida leva um filho cedo demais, o coração se rompe em um silêncio que o mundo não entende. Mas Chico Xavier, com a doçura de quem já via além, dizia: ninguém parte antes do tempo, nem fica além da hora necessária. O espírito que parte não desaparece. Ele apenas muda de plano, envolto em luz, levado pelos mensageiros do bem. E muitas vezes, ele mesmo consola o coração da mãe ou do pai, em sonhos suaves, em lembranças repentinas, em sinais delicados que só o amor reconhece. A morte não existe para quem ama. O que há é uma transformação, o renascimento em outra dimensão, onde o tempo não tem pressa e o afeto é eterno. O espírito reencontra a paz e continua aprendendo, como quem segue estudando numa escola de luz. Chico contava que muitos desses filhos voltam em espírito, em noites silenciosas para beijar a fronte da mãe e dizer: eu continuo vivo, não chores mais por mim, tua dor é minha também. Sim, o vínculo continua. E quanto mais a saudade for transformada em prece, mais leve se torna o caminho de ambos. A oração é a ponte entre o visível e o invisível. É o fio de ouro que mantém o amor aceso. Quando a saudade apertar, olhe para o céu e diga: filho, onde estiveres, recebe meu carinho. Que a luz de Deus te envolva. Essas palavras não se perdem no ar. São levadas pelos mensageiros do bem e chegam até o espírito amado como perfume de ternura. A dor da separação é uma escola silenciosa. Ela ensina a fé, a paciência e o desapego. Nenhum sofrimento é em vão. Cada lágrima tem valor espiritual e cada lembrança é uma semente de reencontro. Porque não há adeus entre almas que se amam. Há apenas um até logo. E a certeza de que um dia, em algum ponto da eternidade, se abraçarão novamente. Sem pranto, sem distância, apenas luz. Os caminhos da reencarnação antes de reencarnar, cada espírito analisa o próprio passado, junto de mentores espirituais. E então, como aluno que escolhe a lição que precisa, define os desafios que o ajudarão a evoluir. Por isso, o lar que recebemos é a resposta exata às nossas necessidades. Nada é por acaso. Nem o nome, nem o lugar, nem o tempo, nem o sangue. Tudo tem um motivo maior, mesmo que por enquanto pareça incompreensível. Às vezes o espírito pede para voltar como filho de alguém que um dia feriu, para reparar o mal com o bem. Outras vezes deseja renascer entre almas queridas, para prosseguir o aprendizado do amor. E Deus, que é justiça e misericórdia, permite que os reencontros aconteçam no momento certo. Porque o amor é o instrumento mais poderoso de redenção. Cada gesto, cada olhar, cada atitude tua com teu filho é uma aula que o Espírito absorve, e também um reflexo de quem você é diante de Deus. A convivência familiar é o templo mais sagrado da terra, onde o Espírito aprende o que nenhum livro ensina: amar e ser amado. O lar é uma escola onde ninguém é professor completo, e ninguém é aluno ignorante. Todos estão aprendendo, ao mesmo tempo em graus diferentes. Os pais ensinam com exemplos,
Os filhos com desafios, e no fim, todos crescem juntos. Mesmo os desentendimentos são degraus para o entendimento. Mesmo os momentos de dor são chamados do céu para que o amor se manifeste. Há espíritos que vêm para ensinar a paciência, outros, para despertar a fé. E há aqueles que vêm apenas para ensinar o perdão. Chico dizia que Deus escreve certo, mesmo quando as linhas parecem tortas. O que hoje é prova, amanhã será vitória espiritual. O amor que educa a vida não nos pede perfeição, apenas dedicação. O amor verdadeiro não se mede por aplausos, mas pela constância nos pequenos gestos. O carinho num dia difícil, a oração antes do sono, o abraço silencioso, são sementes que florescem no tempo de Deus. Ser pai ou mãe é ser jardineiro da alma. Você planta, rega e espera, e às vezes não vê a flor desabrochar, mas o céu vê. E um dia, em outra vida ou neste mesmo caminho, você colherá o perfume desse amor. Há filhos que só florescem quando o tempo amadurece o coração. Por isso, nunca desista. Mesmo que pareça em vão, o amor sempre deixa marcas de luz. O filho difícil de hoje pode ser o anjo de amanhã. Deus trabalha em silêncio, e o tempo é seu melhor instrumento. Chico ensinava que a educação verdadeira começa no exemplo e termina na oração. Não é impor, é inspirar. Não é mandar, é compreender. Disciplina sem amor endurece, mas o amor sem disciplina desorienta. Por isso, a sabedoria está no equilíbrio, firmeza com ternura, paciência com presença. Quando não souber o que fazer, ore a prece como uma luz acesa no meio da escuridão. Mesmo que não veja resultados imediatos, ela age suavemente, transformando vibrações, inspirando decisões, curando feridas invisíveis. O reencontro das almas nenhum. Amor verdadeiro se perde. Mesmo que a vida separe corpos, os espíritos continuam unidos por laços indestrutíveis. A morte, a distância, o tempo, nada apaga o que foi construído no coração. Um dia, todos os lares se reencontram no plano espiritual. Pais e filhos, irmãos e companheiros, todos se abraçarão novamente, rindo das dores que um dia pareceram insuportáveis, e dirão uns aos outros: valeu a pena. O amor que se constrói na terra é o patrimônio da alma. Nada o rouba, nada o destrói. Ele atravessa séculos, renascendo de 1000 formas até atingir a perfeição. Por isso, abrace teu filho hoje. Mesmo que ele não compreenda, mesmo que esteja distante, mesmo que já tenha partido, a vibração do teu amor o alcança, sempre. E se, por acaso, você estiver ouvindo estas palavras com o coração em pedaços, lembre-se do que Chico dizia com lágrimas nos olhos. Tudo passa, mas o amor permanece. Um dia, quando o véu da matéria cair, você verá que nada foi em vão. Cada gesto teu, cada lágrima, cada oração se transformou em luz. E teu filho, teu amigo de outras eras, virá ao teu encontro, dizendo: obrigado por não ter desistido de mim. A escolha divina hoje, talvez compreendas que nada é por acaso. Nem o sorriso, nem a ausência, nem o nascimento, nem a partida. O espírito que te chama de pai ou mãe é uma escolha de Deus e também tua, antes mesmo de nascerem. E se às vezes o caminho dói, é porque o amor verdadeiro lapida, molda, purifica. O sofrimento é o cinzel que esculpe o espírito em direção à luz. Chico Xavier dizia que amar é servir, e servir é elevar-se. Que possas servir com amor, educar com ternura, perdoar com coragem, e continuar amando mesmo nas horas difíceis. Porque o filho que te escolheu sabia da tua força. Sabia que, entre tantos corações, o teu seria capaz de acolhê-lo, compreendê-lo e guiá-lo. Você é o abrigo que ele precisava, e ele é o espelho que te mostra quem você está se tornando. O amor que une vocês não nasceu agora, vem de muito longe, e continuará, por toda a eternidade, crescendo e se renovando, até que ambos sejam apenas luz. O filho que escolheu o teu coração, mensagem inspirada nas lições de Chico Xavier e no amor que atravessa as vidas. Narrada para tocar o coração e lembrar que nada é perda, tudo é reencontro.